Isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Professor Gustavo na área. Para a nossa disciplina de geometria, né? Seguimos o conteúdo com vocês, turma as primeiras séries do ensino médio. Nós, até então, tivemos algumas atividades, né? Alguns estudos até aqui. Acredito que aos poucos nós vamos conseguindo evoluir. Sigo ressaltando para vocês que qualquer dúvida estou à disposição no WhatsApp para auxiliar vocês nas listas de exercício, alguma dúvida com relação ao conteúdo. Acredito que o alcance, dimensão com essas perspectivas de estar oferecendo para vocês essa aula gravada em videoaula por nós mesmos, professores têm contribuído mais, e esse é o objetivo, né? Eu acredito que logo, logo a gente vai estar de volta à escola e conseguiremos, então, dar prosseguimento a essas atividades, tá bom? Qualquer dúvida, é só dar o grito lá no WhatsApp, no telefone, que a gente tenta estar atendendo vocês da melhor forma possível, para não deixar nenhum tipo de dúvida com relação ao conteúdo que está sendo trabalhado, né? Mas deixando de conversa e enrolação, vamos para a próxima, para dar continuidade, melhor dizendo, no conteúdo, geometria, que é o estudo de geometria plana, evoluindo para cálculo de área e perímetro de figuras planas, certo? Para calcular a área e perímetro de uma figura plana, nós temos algumas condições que temos que levar em consideração e analisar, né? Para que serve isso, professor? O planeta como um todo, a nossa vida cotidiana, ela é cercada por figuras geométricas diretas ou indiretas. Essas figuras geométricas, e não diferente, o cálculo de área é uma prática matemática muito convencional e comum na vida de qualquer ser humano, hoje em dia, visto que para todas as atividades, principalmente, vou destacar uma área, a área da construção civil, qualquer parâmetro ou atividade que você vai fazer para uma construção, você precisa, em algum momento, fazer cálculos específicos de áreas de algumas superfícies, certo? Por exemplo, você tem um lote, e nesse lote você vai construir uma casa, né? Então, você tem que saber a metragem do lote, a área do lote, a área que será construída, com toda essa perspectiva de tamanho, como vai ser dividido, as áreas que vão ser divididas, e para cada área tem uma medida de cálculo, certo? Então, a área de figura plana, o que é? É a medida equivalente à superfície daquela figura, né? O total da superfície daquela figura que pode ser ocupado. Por exemplo, a área de um terreno, de um lote. A área daquele lote é a região total onde se pode utilizar para se construir algo, uma casa, algum imóvel qualquer, certo? Então, visa-se analisar a superfície em medidas de determinadas superfícies. E para calcular a área de uma superfície, geralmente a gente usa uma relação muito simples, que é o cálculo da base pela altura, né? E a gente usa esse termo base por altura, por quê? Pensando que a figura geométrica vai estar delimitada sobre uma folha de caderno, por exemplo, que você desenhou, você vai ali visualizar uma região que forma a parte inferior chamada de base dessa figura, e uma região lateral que forma ali, naquele caso, a altura dimensional daquela figura desenhada naquela folha, certo? E todo cálculo de área de qualquer figura que seja, a gente tem algumas unidades de medidas que representam esses valores definidos por área da superfície dessas figuras. Que unidades de medida são essas? O quilômetro quadrado, né? Então a gente tem assim, quando tem uma dimensão muito superior àquela que estamos acostumados, comumente utilizada, a gente usa a unidade de medida de quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, né? O decâmetro quadrado, o metro quadrado, que é o que a gente vai utilizar aqui principalmente, né? E o decímetro quadrado, que pode acontecer de aparecer, o centímetro quadrado, que junto com o metro quadrado são as medidas que para exercício, atividades que a gente for no caderno desenvolver, a gente vai ver muito exercício com medidas principalmente em metros ou em centímetros quadrados, e pode também acontecer em milímetro quadrado. Se vocês pegarem, ela está numa escala decrescente, de quilômetro para hectômetro, para decâmetro, para metro, de metro para decímetro, centímetro e milímetro.
beleza? Então, essas são as escalas. Então, toda vez que você for calcular a área de uma superfície plana, de uma figura geométrica plana qualquer, é necessário que você veja no exercício a representatividade do exercício com relação à unidade de medida que ele está utilizando, e a partir daí, na sua resposta final, utilizar a mesma unidade de medida, certo? O que é, na verdade, calcular a área de uma figura? Então, se a gente pegar esse exemplo, para a gente calcular a área de uma praça quadrada, por exemplo, e usar o metro como medida, a unidade de medida dessa praça, a gente pode falar que é 1 metro quadrado, não é? É como se você pegasse ali, para cada pedacinho da praça, você vai ter 1 metro quadrado. Como se você dividisse ela em vários pedacinhos, sendo que cada pedacinho desse tem 1 metro quadrado lá, o 1 metro quadrado, né? Então, se você somar todos esses metros, você vai ter a área dessa praça, certo? Então, é proporcionalizada a medida relacionada ao cálculo dessa área, dessa figura geométrica em questão. Só que para calcular a medida de área, eu não preciso pegar aqui quadradinho por quadradinho, dividir a figura que eu estou lá analisando naquele momento em várias partes iguais e somar todas essas partes. Por quê? A proporcionalidade das razões geométricas dessa figura é igual à proporcionalidade da unidade geral de medida dessa figura. Como assim, professor? Trocando em miúdos, a proporção de medida de cada quadradinho desse, somando aos seus quadradinhos, correspondem ao totalitário, ao total dessa figura formada por estes quadradinhos. Então, a gente tem uma perspectiva diferente para calcular, para evitar que a gente sofra nesse cálculo, o que a gente usa como relação para calcular a área de uma figura geométrica. A gente usa aquela relação de base vezes altura, ou comprimento vezes base, certo? A gente multiplica, dependendo da posição do objeto que a gente vai ver na imagem, a base vezes a altura, a largura vezes a altura, o comprimento vezes a base. Então, vai depender do formato que a figura vai estar desenhada, mas é sempre baseado naquela mesma relação, o segmento de reta inferior com o segmento de reta lateral, né? É a base vezes a altura. Então, se a gente pegar lá que a praça, em vez de dividir ela em várias partes de 6 quadradinhos na vertical, na horizontal, de 6 quadradinhos de 1 metro, é mais fácil eu falar que a lateral superior, a parte superior, que eu posso falar que é a largura, esse quadradinho mede 6 metros, e o comprimento ou a altura dessa figura mede também 6 metros. Então, como é base vezes a altura, um vezes o outro. Logo, a área seria o quê? Só como está tudo metro ao quadrado, vou trazer o metro ao quadrado. Então, vai ser 6 vezes 6, que vai dar 36 unidade de medida, metro quadrado, porque o próprio exercício trouxe metro quadrado. Muito tranquilo, né? A gente tem aqui, já dá para caracterizar que a gente viu nos polígonos anteriormente, por quê? Ele é o quadrado de 4 lados iguais, né? Então, os 4 lados medem 6 metros quadrados, certo? Professor, mas eu vou ter cálculo de área de figuras geométricas sempre nessa relação, base vezes altura? Sim, vão existir coeficientes de variação que vão surgir no decorrer, como a triângulo, né? A gente vai ver que a é igual do triângulo, é igual a base vezes a altura dividido por 2, por quê? Porque, na verdade, o triângulo é como se eu estivesse relacionando ele proporcionalmente à metade de um quadrado, né? Porque se você pegar 2 vértices do quadrado e ligar esses 2 vértices com uma reta, você vai ver que você está dividindo esse quadrado ao meio, independente da posição. Logo, você vai ver que a metade de um quadrado nada mais é que um triângulo. Por isso que a gente usa a relação base vezes altura dividido por 2 para determinar a área de um triângulo, certo? E o que é o perímetro? Ressalto que as áreas das figuras planas, conforme a gente for decorrendo agora fazendo os exercícios de área, na aula anterior eu dei para vocês uma representatividade de fórmulas das principais figuras, os principais polígonos que se calcula a área deles. Vocês podem voltar a pegar aquelas fórmulas, isso não é novidade para vocês, e com base naquelas fórmulas vocês vão calcular a área do triângulo, a área do quadrado, a área do trapézio, base maior vezes mais menor,
é a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, a área do quadrado, lado ao quadrado, né? A área do retângulo, base vezes altura, e assim sucessivamente, beleza? Além da área, nós calcularemos também, a partir de agora, vamos iniciar nessa parte introdutória de área e perímetro, para depois evoluir para alguns exercícios mais complexos de área e perímetro. Veremos, então, hoje, daremos uma relembrada em perímetro. E o que é o perímetro? O perímetro nada mais é que a soma das medidas que formam a borda e que dão origem de visualização àquela figura plana, certo? No caso, se a gente olhar, por exemplo, figura retangular e quadrada, você vai só somar as medidas das bordas dos seus lados, né? Então, as figuras retangulares, quadradas, na sua forma perfeita, os polígonos convexos, né? É possível calcular o perímetro deles, basta somar a medida de todos os lados. Que lados, professor? Todas as semi-retas que se unem através de vértices dão o formato original que a gente consegue visualizar daquela figura geométrica em questão. Eu gosto muito de usar esse exemplo de perímetro. O perímetro nada mais é que o quê? Perímetro, imagine o seguinte, você numa rodovia viajando de carro, certo? Você está lá na rodovia, não tem nada, só estrada e mato. E em determinado momento você se depara com a placa na rodovia. Atenção, perímetro urbano. O que ele está delimitando ali? Que ali existe o quê? Uma região onde existe uma cidade. Ou seja, quer dizer, professor, tem uma linha, um muro cercando ali? Não. A gente delimita como uma linha imaginária, mas nessa linha imaginária, você rompeu aquela linha imaginária, adentrou a ela, você vai ver que dentro daquela região existe toda uma cidade, um complexo de cidade. Fora dela você não tem cidade. Então, assim, o perímetro ele pode ser delimitado com essas perspectivas também, certo? Como que eu calculo o perímetro? Do quadrado em questão, todos os lados iguais, 6 metros, então a área do quadrado é a soma de todos os lados. Ele tem 4 lados, 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 24 metros. Perímetro do retângulo, então, 2 lados iguais entre si e outros 2 lados iguais entre si, né? E ambos diferentes entre pares um do outro. Perímetro do retângulo. O perímetro do retângulo, logo, então, o perímetro deste retângulo em questão é a soma dos seus lados, né? 4 mais 4, porque ele tem 2 lados de 4 metros, mais 16 mais 16, porque ele tem 2 lados igual a 16. Se você soma isso, 40 metros. Muito tranquilo determinar o perímetro dessas figuras. Então, é isso. Nós temos, então, dimensionado, então, a perspectiva de se calcular perímetro e área de figuras planas, certo? É óbvio que nós não ficaremos nessa condição introdutória, nós vamos evoluir bem agora com cálculo de área e perímetro de figuras geométricas mais complexas, com pré-determinações, com enunciados mais complexos, que é o objetivo, né, do conteúdo programático previsto para o BMS nos nossos trabalhos da nossa unidade escolar, certo? Devagarzinho a gente chega lá. Só uma perspectiva de exemplo do perímetro. Então, tem algumas figuras que é possível você medir os lados. Então, quando for possível medir os lados, e eles não serem nem retangular nem quadrado, basta você também somar todas as medidas que surgirem nessa figura. Nesse caso aqui, nós temos uma figura aqui geométrica em específico, onde ela não é nenhum quadrado, nenhum retângulo, né, mas ela é uma junção de retângulos e quadrados, né? E como que eu calculo o perímetro disso, professor? O perímetro ele pode ser calculado simplesmente considerando todas as medidas de lados que compõem essa figura. E assim, em perspectiva, você, somando todos os lados, chegar à medida desse perímetro, certo? Na figura em questão, nós temos um lado de 2 centímetros, 2, 3 e 3, 10 e 10, certo? Como que eu vou calcular o perímetro disso? Somo todos os lados. 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 10 mais 10. Eu chego a uma soma total de 30 centímetros. Centímetros porque a unidade de medida usada pelo exercício também é centímetro, certo? No cálculo do perímetro, a gente sempre utiliza a unidade de medida de comprimento. Diferente da área. No perímetro, a unidade de medida não é elevada ao quadrado, certo? Então, ambas você vai usar a unidade de medida que a gente convenciona. Só que para a área,
Você vai ter lá centímetros quadrados ou metros quadrados. No perímetro, não, você não usa a disposição de quadrados, você usa apenas metros e centímetros, porque ela está somando regiões laterais que formam uma figura, certo? A soma de lados de uma figura. O quadrado aparece na área por quê? Porque na área ele predetermina essas condições de quadrado da região de superfície daquelas figuras, certo? Então é isso. Esse era o objetivo da nossa aula hoje, introduzir o cálculo de perímetro e área. A gente vai evoluir agora para umas condições mais complexas de calcular perímetro de figuras que não dá para medir os seus lados e representar o cálculo dessas medidas. Por exemplo, eu tenho uma figura que é uma figura côncava, um polígono côncavo. Como que eu vou calcular, professor, o perímetro de uma figura côncava? Né? Então, a gente vai ter algumas técnicas de análise geométrica que vão surgir agora, de agora em diante, para a gente. A gente revisou agora a aula área e perímetro justamente por isso. Né? Imagine uma figura toda arredondada, com curvas, né? Como que eu vou calcular o perímetro de um lago, né? Eu vou construir um lago em determinada região, e esse lago, ele é cheio de curvaturas, como que eu vou calcular o perímetro disso? A gente vai ter técnicas para analisar e calcular esse perímetro. Isso aí, então. Agora, o círculo, a última figura que a gente trata nessa noção de revisão de área e perímetro de figuras planas, o perímetro do círculo, ele é dado principalmente pelo comprimento da circunferência, né? E está diretamente relacionado com o raio, que não é surpresa para vocês. O raio é aquela semi-reta que parte do centro até alguma extremidade da própria circunferência. Ou seja, quanto maior for o raio, então, maior vai ser o comprimento da sua circunferência, certo? Como que a gente determina, professor, o perímetro do círculo? A gente determina o perímetro do círculo, o comprimento da minha circunferência, no caso, a gente determina ele usando uma expressão única. Essa expressão nunca vai mudar, vocês já devem ter lembrança dessa expressão na cabeça de vocês, essa forma algébrica que é dada pelo circunferência é dada pela relação do círculo, logo, assim a gente pode observar que o perímetro, ou comprimento do círculo, que está diretamente relacionado com o raio, nada mais é que o quê? 2 vezes π, a constante π, vezes o raio do próprio círculo, né? Sendo que C vai ser o comprimento, o perímetro do círculo que você está analisando em questão, buscando determinar, e a gente vai usar o valor aproximado de 3,14, convencionalmente apresentado para vocês, né? Que é essa constante do produto dela pelo o raio. O raio da circunferência nada mais é que o que eu já falei para vocês, a medida do centro da circunferência a qualquer extremidade da circunferência, esse segmento de reta, a gente chama de raio, né? Lembre-se, quanto maior for o seu raio, maior a amplitude, maior a sua circunferência, maior a sua circunferência, seu comprimento ou perímetro dessa circunferência será maior, né? Fazendo um trocadilho, o perímetro nada mais é que aquela linha circular que dá o formato visível da circunferência, do círculo que a gente vê, tratado em questão, ok? Olha só, um exemplo. Determine quantos metros aproximadamente uma pessoa percorrerá se der 8 voltas completas em torno de um canteiro círculo, de 2 metros de raio. Ó, para mim calcular quantos metros essa pessoa vai percorrer, primeiro eu acho o valor do comprimento desse canteiro circular, certo? Ou seja, calculo o perímetro dele, né? Eu já sei que é um círculo. Depois eu pego o resultado e multiplico por 8. Vocês concordam comigo? Porque ele deu 8 voltas. Então, vamos pegar a fórmula de comprimento. Qual que é a fórmula de comprimento, professor? O comprimento é igual a 2 vezes o π, valor constante de 3,14, vezes o seu raio. Então, o meu comprimento vai ser 2 vezes o π, eu sei que vale 3,14, substituir por 3,14, vezes 2. Quem é 2? O raio. Que raio? O raio que o exercício me dá do canteiro circular, de uma circunferência, né? Resolvo essa multiplicação, resultado 12,56. Então, o comprimento do canteiro lá, que é circular, o perímetro do canteiro circular, que é um círculo, ele tem 12,56 metros, né? Teria que ter colocado aqui em cima também, a unidade de metros eu não coloquei, porque no exercício a unidade de medida também está em metros, certo? Logo, quantos
metros esse cidadão que correu ao redor desse canteiro circular percorreu. Então, o comprimento do percurso foi 12,56, que é o comprimento do canteiro circular, vezes 8, que são as 8 voltas que ele deu. Então, 8 vezes isso vai dar 100,48 metros. Tranquilo? É isso. Essa é a nossa revisão. Então, finalizamos aqui, né? A gente parou lá em área e perímetro, mas a gente continua agora círculo, perímetro do círculo, comprimento do círculo. A gente fecha aqui esses conceitos de análises introdutórias de área e perímetro das figuras geométricas principais. Já tem uma tabelinha com as fórmulas de cálculo de área e perímetro de figuras planas, as mais convencionais, né, as que são mais recorrentes nos exercícios. Nas próximas aulas a gente começa agora a tratar alguns exercícios mais complexos que exigem um pouco mais de dinâmica na sua solução, mas que é importante vocês relembrarem essas condições de área e perímetro que a gente relembrou agora, tá bom? Para que a gente possa evoluir com esse conteúdo com tranquilidade e atingir nosso objetivo, que é o aprendizado de vocês, né, sem qualquer delimitação de deficiência. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp, no telefone, só chamar, eu vou tirar as dúvidas de vocês, vou auxiliar vocês no que for possível, estou sempre à disposição. Façam a lista de exercício no caderno, anotem as dúvidas, tentem fazer, observem os erros que vocês cometeram nos gabaritos e corrijam, tentem compreender os erros de vocês, assistam às videoaulas com atenção. Eu tenho certeza que o processo de aprendizagem de vocês será um processo muito bom, tá bom? Nós não vamos deixar nos abater por causa desse período. Qualquer coisa, é só me chamar, a gente vai seguindo com o conteúdo com tranquilidade. Até a próxima, um abraço.